Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero, antes de nós começarmos a ler o texto, eu quero te munir com alguns elementos que trará um contexto para você. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que essa carta que nós vamos meditar é a carta de Colossenses. Você pode abrir seu texto bíblico na carta de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 1. Nós leremos alguns versos, fica aberto no capítulo 1, mas eu quero contextualizar essa carta para que você possa entender aonde Paulo quer chegar. Primeiro detalhe que você precisa saber é que essa é uma carta prisional. Paulo está preso, não naquela prisão insalubre de Roma, como fica no final da sua vida, mas ele está numa prisão domiciliar. E Paulo recebe uma visita de Epáfras, e este Epáfras é aquele que é o plantador da igreja de Colosso. Paulo outrora não estivera em Colosso, ele sabe dessa igreja de Colosso, porque Epáfras está visitando Paulo. Você pode ver isso nos primeiros versos deste capítulo, e ele chega lá a Paulo e dá um relatório de como a igreja em Colosso está. Paulo, então, munido deste relatório, começa a escrever uma carta, e escreve a carta de Colosso. E a carta para a igreja de Colosso tem alguns elementos muito claros, e você pode dividir essa carta de Colossenses em dois blocos. O primeiro bloco compreende o capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai falar sobre a proeminência de Cristo e a suficiência de Cristo. Ele é proeminente sobre todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível, e ele é suficiente para quê? Para a salvação do pecador. Nós não precisamos de Jesus mais obras, Jesus mais moralidade, nós não precisamos de Jesus mais outra coisa, é somente Cristo, como diz as Escrituras. E como diz também aquilo que evoca a reforma protestante, que vamos comemorar dia 31 de outubro, solos Christus. Não há outro, ele é proeminente, ele é suficiente. E aí no capítulo 3 e no capítulo 4, uma vez que entendemos que ele é proeminente, uma vez que entendemos que ele é suficiente, Paulo vai dizer, então ande em Cristo. Faça com que essas obras de Cristo seja algo marcado na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, aonde quer que você esteja, ande com Cristo. Ele não é suficiente, ele não é proeminente, então caminhe nas pisaduras dele. É basicamente aquilo que é a tese dos capítulos 3 ao capítulo 4. E nós vamos ver, a partir do verso 3, Paulo dizendo, olha, eu desde quando soube da igreja em Colosso, embora não estivera lá, eu estive orando por vocês. E eu não sou Paulo, mas desde quando soube que estaria aqui com os irmãos em Amambai, eu estive orando por cada um que está aqui nessa noite. Eu estive orando, irmão, sabe por quê? Porque é isso que o corpo faz um com o outro. Nós somos corpo de Cristo, nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, e eu coloquei a minha vida à disposição dos irmãos em oração e intercessão, porque assim como Paulo, ele quer ver alguns elementos acontecendo na vida da igreja, porque se isso acontecer, nós vamos experimentar glória sobre glória. E se Paulo começa a orar, e fala isso a partir do verso 3, a partir do verso 9, então ele começa a dizer o conteúdo dessa mensagem. E o conteúdo dessa mensagem para a igreja de Colosso, e também foi o mesmo conteúdo que eu usei para vocês, era primeiro, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vocês saibam como igreja qual é o foco, qual é o propósito que Deus tem para vocês. Eu tenho orado também, assim como Paulo, para que vocês sejam cheios de toda a sabedoria de Deus, não sabedoria humana, essa que falha, essa que tem pontos cegos, essa que tem limitação. A minha oração é para que vocês sejam cheios da sabedoria que há em Cristo. E ele continua, estou orando para que vocês tenham um discernimento espiritual. Para quê? Para que vocês conheçam a Deus, sejam fortalecidos por Ele e sejam gratos por Ele. E para que ser gratos? Ou ser gratos pelo quê? Pela redenção que há no nome do Senhor. No verso 13 vai dizer que Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a saber, o reino de Deus que Jesus inaugurou quando iniciou a proclamação dele nas terras da Galileia.
E aí, a partir do verso 15, ele vai dizer o seguinte: olha, alguém quer ver Deus? Se você deseja ver Deus, o seu caráter, a sua obra, ele vai dizer: Cristo é a imagem visível de um Deus que é invisível. Se você quer conhecer a Deus, o seu caráter, a sua obra, a sua bondade, a sua doçura, a sua mansidão, olhe para Cristo. Olhando para Cristo, nós temos todos os elementos que nós precisamos ter para uma vida santa e que agrada o coração de Deus. E aí ele vai prosseguindo até chegarmos então no verso 24, que é o motivo pelo qual, ou o texto ao qual nós vamos meditar nessa noite. Carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Abra comigo a palavra do Senhor e vamos ler em nome de Jesus. Leiamos. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida, explanada, e eu te peço que agora, no momento que nós vamos expor, que o Senhor possa me usar para o louvor da Tua glória, e que o Teu povo possa estar receptivo à Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. A Sua palavra, ela é machado, ela é fogo, como diz a Tua palavra em Jeremias. A Tua palavra, ela nos instrui acerca da fé, e ela aviva a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então nos encoraje, nos dê discernimento espiritual, para que nós apliquemos as verdades bíblicas das nossas vidas, e que sejamos santos e irrepreensíveis para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo fala para os colossenses algo que eu e você já sabemos. E o tema da mensagem é este: o mistério de Deus e a esperança que há nele. Sabemos que o texto que nós já lemos já revela quem é este mistério. A Bíblia diz que este mistério outrora estava oculto das gerações, ou seja, as pessoas sabiam do Messias, sabiam que chegaria o Messias, mas eles não conheciam o Messias. Agora, Cristo já se revelou, Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele já viveu a vida perfeita, Ele já morreu, ao terceiro dia Ele já ressuscitou, Ele se apresentou a mais de 500 testemunhas, Ele apareceu aos discípulos e também a Pedro, como diz as Escrituras, e Ele agora é um Cristo que todos sabem que é um Cristo ressurreto. E Ele disse: este mistério que estava oculto das gerações agora se revelou. E Ele vai dizer: qual é este mistério? Ele vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, mais uma vez, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero dividir com vocês essa esperança da glória em dois aspectos. E eu quero que nós pensemos acerca disso, irmãos, porque isso tem implicações eternas. Sabemos que Cristo em nós é a esperança da glória, mas o que significa essa esperança da glória? Quando nós pensamos nessa esperança da glória, nós temos que compreender essa glória em dois aspectos. E o primeiro aspecto é o aspecto presente da glória de Deus, em Cristo Jesus. Mas este mesmo Cristo, Ele nos dá, através dessa glória, um aspecto e uma esperança da glória vindoura.
E eu quero explicar um pouco mais a vocês no decorrer da mensagem. Na teologia, nós quando falamos sobre o aspecto presente da salvação e o aspecto futuro, ou o aspecto completo da consumação e o aspecto parcial da consumação, nós falamos sobre uma dinâmica do já e ainda não. O que quer dizer esse já e ainda não? Quer dizer que aqueles que estão em Cristo, eles já experimentam uma glória presente. E qual é a glória presente? A glória presente está descrita no capítulo 1, no versículo 13 da mesma carta. Que Ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós somos libertos. Então nós já experimentamos essa glória presente, a glória de não sermos mais dominados pelo pecado. O pecado nos dominava no passado, mas agora não domina mais. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. E em Gálatas 5:1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, irmãos, nós já estamos livres do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E essa é a glória do presente. Nós devemos nos apropriar dessa glória e ficar gratos. E talvez seja o primeiro aspecto da nossa oração diariamente. Deveria ser: Senhor, muito obrigado pela salvação que há no teu nome. Obrigado porque um dia o Senhor me amou primeiro, como nós lemos. Obrigado porque o Senhor me amou ainda que eu era pecador, como diz Romanos 5:8. Meus irmãos, este aspecto de não sermos mais escravos do pecado, talvez seja o maior aspecto da glória que experimentamos hoje no presente. Nós sim, somos libertos desse pecado, porém, o próprio capítulo 1 vai dizer que o cosmos ainda não está redimido. E o que está querendo dizer, Cleito? Cosmos redimido? De onde você tirou isso? Da Bíblia. É só você ler a partir do verso 15. Ele vai falar sobre a imagem de um Deus invisível e vai dizer que todas as coisas não foram restauradas ainda. Ou seja, a terra não foi restaurada. Porque quando o pecado entrou em Gênesis 3, o pecado ele separou o homem do seu Criador, mas o pecado também trouxe consequências à terra. Tanto é que nós vamos ver o aspecto vindouro da glória que teremos, e este aspecto implica em existir um novo céu e uma nova terra. E por que não essa terra? Porque essa terra também foi corrompida pelo pecado. Nós estamos aqui, irmãos, em um trajeto de peregrinação. Quando nós lemos o Salmo 120 a 134, nós vemos salmos de peregrinação, onde o povo vai andando para o Monte Sião, na cidade de Jerusalém, onde fica o templo, e eles vão cantando os feitos do Senhor. E nós somos estes, que assim como os irmãos do passado, vamos cantando enquanto estamos nessa terra. Estamos cantando e celebrando e orando nesses cânticos de peregrinação, porque um dia nos encontraremos na Nova Jerusalém. Eles iam em direção a Jerusalém, para o santuário. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém, para um novo santuário. Mas temos uma glória presente. Essa glória presente é: nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres em Cristo. E por isso podemos fazer a sua obra. Mas saiba que não é que porque nós somos livres do pecado, que nós não temos mais sido influenciados pelo pecado. O pecado continua influenciando as nossas vidas. Não é isso que Paulo vai dizer? Olha, eu quero fazer o bem e esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque é assim que descreve Gálatas 5, a batalha entre a carne e o espírito. Ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, e nós estamos nesse grande embate no cosmos espiritual, e nós precisamos labutar pela santificação, para que nós não caiamos em pecado. Por isso esse aspecto do já e não ainda. Compreenderam?
já não somos escravos do pecado. Mas não ainda por quê? Porque embora somos livres, não temos a glorificação ainda. Nós ainda somos influenciados por este pecado que nos abate, que nos aflige, pelas tentações que às vezes nos fazem cair. Mas Deus é tão gracioso, irmãos, que Ele não apenas nos dá a oportunidade de partilharmos dessa glória, de sermos livres do pecado. Ele permite que as tentações aconteçam. Mas assim como Ele permite que as tentações aconteçam, Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para ser livrados dessa tentação. Basta olhar Jesus quando Ele é anunciado como o Filho de Deus, o próprio Deus. Este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Os céus se fendem, essas palavras descem sobre Jesus, o Espírito desce como pomba, e Ele agora é selado com o Espírito, e Ele inicia o seu ministério, não em grandes igrejas, não em grandes viagens missionárias, mas Ele começa o ministério terreno dele no deserto, sendo tentado por Satanás. Mas Satanás tenta ele por 3 vezes, e todas as vezes que Satanás o tenta, ele escapa da tentação pela palavra do Senhor. Primeiro ele fala: não só de pão viverá o homem, Deuteronômio 6. Depois ele fala: não tentará o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6. Depois ele fala, Satanás usa a própria palavra, Salmo 91. Mas se joga desse penhasco, que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele vai te pegar e você será salvo por ele. E ele continua dizendo: não tentará o Senhor seu Deus. E por último ele vai falar: não adorarás outro Deus, que é a terceira tentação para que Jesus tente a Satanás. Nós somos livres do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Essa é a glória presente. Sim, somos tentados, é verdade. Mas lembre-se que Salmo 119, 11 vai dizer: escondi a palavra do Senhor no meu coração. Para o quê? Para não pecar contra ti. Nós temos todos os elementos, irmãos, para que nós não pequemos contra o Senhor. Deus nos dá a possibilidade de não pecar. Se existe alguma coisa no relacionamento de Deus e o nosso relacionamento com Ele que nos faz pecar, não vem da parte dele, vem da nossa parte. Nós que somos limitados, mas Deus tem providenciado a nós as Escrituras Sagradas para que nós vençamos as tentações. Quando nós olhamos Efésios 6, as armaduras de Deus, temos o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias para a proclamação. Mas nós temos vários elementos de defesa. E qual é o nosso único elemento de ataque, irmãos? Qual? A espada, que é o quê? A palavra de Deus. Logo, quando as tentações vierem, o seu elemento de ataque não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. Sim, nós precisamos entender que somos livres do pecado. E livres porque Ele nos libertou, e este é um aspecto da glória presente. Se aposte disso, irmãos, não como aqueles que falam da teologia da prosperidade se apostam nesse sentido de como se fosse algo espiritual, e vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer, com essa palavra, se aproprie das verdades bíblicas. E saiba que nós não devemos mais andar em pecado. Porque se estivermos andando em pecado, nós temos que rever a nossa vida cristã. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. Mas existe um outro aspecto. E este aspecto é o aspecto da glória vindoura. Sim, recebemos agora esta glória do presente de não estarmos mais livres do pecado, não estarmos mais sob o domínio do pecado. Mas receberemos também, num futuro que nós não sabemos quando será, uma outra glória. E essa glória é uma esperança que temos, é uma esperança de uma glória vindoura. E essa glória vindoura tem tudo a ver com aquilo que nós experimentaremos no novo céu e na nova terra. Esta glória vindoura tem tudo a ver com aquilo que diz João 14: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus e credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fora, eu não vou-lo teria dito. Eis que vou e preparareis lugar, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Aí está, irmãos, a beleza dessa glória vindoura, onde nós um dia experimentaremos a glorificação com Cristo, e aí nós teremos a beleza de olharmos para Ele de maneira perfeita, completa, na Nova Jerusalém. E quando nós falamos da Nova Jerusalém, eu quero expressar o que é a Nova Jerusalém, não em minhas palavras, mas eu quero pedir para que você abra Apocalipse no capítulo 21, e nós iremos então descrever aqui aquilo que o próprio texto fala sobre este lugar, ao qual nós iremos um dia. Amém, irmãos? Quem quer ir para Nova Jerusalém? Amém? Todos nós. Esse é o nosso anseio. É por isso que nós vivemos, e é isso, se for possível, nós morreremos por Cristo, porque este é o lugar que nós ansiamos estar, irmãos. É este o lugar que nos espera. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos na caminhada, estamos andando em direção ao nosso lugar, em direção àquele lugar que Deus preparou para nós, irmãos. E a palavra de Deus vai descrever da seguinte maneira este lugar. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. As primeiras coisas já se passaram. O mar já não existe. Você quer ter praia, não vai ter lá não. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: e Ele nos enxugará todos dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça, da fonte da água viva, e o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Meus queridos irmãos, estaremos neste lugar sublime, neste lugar santo, neste lugar separado, na Nova Jerusalém. A Bíblia descreve que é um lugar onde teremos ruas de ouro, e nós falamos que ouro é algo precioso. Lá nós pisaremos como se fosse asfalto, porque lá o ouro não terá valor nenhum. E o belo deste texto, que ele nos fala sobre este lugar, que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Diz que não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais câncer, não haverá mais depressão, não haverá mais mãe longe do filho, filho longe da mãe. Não haverá mais sofrimento, angústia, escassez de comida, de água, de paz. Não haverá mais aflições, provações, abatimento de alma. Tudo isso, irmão, será lindo e maravilhoso, e nós desfrutaremos. Aqueles que estão em Cristo desfrutarão desse dia, desse tempo especial. Mas o mais importante deste lugar não é que não haverá dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doenças. E isso não é o mais importante. O mais importante do céu não é aquilo que nós deixaremos de ter. O mais importante do céu é aquilo que nós teremos. E aí nós colocaremos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estaremos completos nele, irmãos. Nós nos perderemos naquele olhar de amor, irmãos. Nós abraçaremos Ele, seremos envolvidos por um amor que nós não podemos mensurar, irmãos.
O céu nos espera. E lá, quando nós olhamos Apocalipse 7, nós vemos que existia uma grande multidão. E eu quero ler com os irmãos esse texto. E a multidão é descrita da seguinte maneira: no versículo 9 do capítulo 7, depois dessas coisas vi, eis que uma grande multidão, que ninguém podia anunciar e enumerar, de todas as nações, tribos, povos, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos, chamavam grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, irmãos. Nós desfrutaremos desse dia especial. Todos aqueles que estão em Cristo estarão neste lugar. Mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: está você em Cristo? Estará você naquele lugar? É a pergunta que eu faço a você nessa noite. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, irmão, minha irmã. Talvez você conhece o Evangelho, mas não tem vivido o Evangelho. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de salvação. Talvez você esteja aqui, você foi convidado por alguém, você simpatiza-se com o Evangelho, conhece o Evangelho, mas ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. Eu quero pedir para que você considere em oração agora a sua vida e o seu destino final. Estará você neste lugar ou não? Se essa é a sua realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero pedir para que você considere em oração neste exato momento. Eu quero pedir que toda a igreja esteja orando. Feche seus olhos. Você não vai estender e você não vai atender a um chamado meu, porque eu não tenho poder para salvá-lo. Eu sou apenas um pregador do Evangelho, somente isso. Mas talvez você ouviu essa mensagem falou muito no seu coração, e você precisa hoje ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E falar: eu preciso reconhecer os meus pecados. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, e eu estou aqui em pé, sou aquele que sou o maior dos pecadores. A Bíblia diz que este pecado, ele tem uma consequência, e qual é a consequência deste pecado? É afastar o homem do seu Criador. Porque o salário do pecado é a morte, morte é separação, e se você não está em Cristo, você está separado de Deus, e não existe coisa pior na face da terra de que estar separado do seu Criador. Mas através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela obra substitutiva dele, e pelos méritos que há nele, você pode hoje colocar a sua fé e confiança, crer e confessar Jesus Cristo como seu Salvador, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz, segundo Romanos 8, 10, 9, você será salvo. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você precisa ter essa esperança da glória vindoura, que é essa esperança de estar neste lugar, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão ao lado de Cristo e falar: eu preciso servir esse Cristo, eu reconheço os meus pecados, eu quero hoje tomar a decisão e transformar a minha vida, eu não aguento mais o meu jeito. Até agora eu vivi nos meus termos, eu vivi da minha maneira, mas não está dando certo. Eu me rendo e eu quero viver a vida de Cristo em mim. Alguém nessa noite, ergue sua mão, eu quero orar com você. Alguém que quer tomar essa decisão? Levante sua mão. Alguém? Amém. Pode abaixar sua mão, filho. Há mais alguém? Eu quero fazer um outro convite. Se você é aquele que está longe dos caminhos do Senhor e precisa se reconciliar,
Eu quero orar com você. Há mais alguém? Alguém que queira se reconciliar com Cristo nessa noite? Ok, oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Obrigado porque a Sua palavra lê a nossa vida. Obrigado porque a Tua palavra tem transformado a nossa vida. Obrigado porque nós podemos ver a glória que tem um aspecto presente, ou seja, nós somos libertos do pecado. Mas obrigado também por dar a nós essa esperança da glória, pensando em termos futuros, ou seja, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Meu querido Deus, que os nossos irmãos aqui, nós possamos nos alegrar na expectativa desse dia sublime. Que nós possamos nos alegrar e um dia, com um corpo ressurreto, como o Senhor Jesus já tem, glorificado, possamos estar com o Senhor e desfrutaremos por toda uma eternidade da Tua presença, que é santa, que é doce, que é maravilhosa, que é especial. Sê conosco, que essa palavra tenha encorajado essa congregação e que nós possamos proclamar a outros este evangelho que salva e que dá a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado. Essa é a minha oração em nome de Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de partilhar a palavra do Senhor. Eu quero fazer um destaque aqui ao pastor Ataliba. Ele esteve com a gente lá na nossa casa almoçando algumas semanas atrás. E para mim foi um privilégio revê-lo. Privilégio também rever o pastor Dene, que está ali atrás. Fizemos seminário juntos. Uma alegria, meu irmão, saber que você tem sido uma bênção nessa igreja. Continue cuidando desse pastor, irmãos, que é uma preciosidade para vocês. Eu quero também fazer um destaque ao pastor Aldair, que é um amigo do peito, pessoa de caminhada na fé, irmã Meire, obrigado, toda a família, pelo carinho, pela dedicação em nos servir neste tempo. Irmãos, foi muito bem cuidado aqui, louvado seja Deus pela vida dessa igreja, que essa igreja continue abençoando mais e mais pessoas que cheguem a este lugar, e que chegue um tempo que esses bancos amarelos continuem amarelos, se assim os irmãos quiserem, mas que nós não consigamos ver mais entre eles, porque estarão cheios de pessoas aqui que ouvirão da mensagem do Senhor, e vocês terão um grande trabalho, discipular esse povo, para que esse povo possa ser cheios de Deus. Então continue proclamando o Evangelho onde quer que eles estejam. Lembre-se, pregar ao Senhor é um ato de obediência. Seja obediente ao Senhor e pregue a mensagem do Evangelho, para que amanhã a Amambai conheça que só o Senhor é Deus. Deus os abençoe.